De volta com o Band Cidade e agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio a promotora de justiça, Érica Canuto. Doutora Érica, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Ana Ruth. Doutora Érica, todo o Brasil acompanhou nesses últimos dias o caso de um cantor no Rio Grande do Norte que foi flagrado agredindo a ex-mulher. Mais uma cena que chocou e que escandalizou. Como é que a senhora avalia mais um episódio desse, doutora Érica? A senhora que convive com isso e que atua na área de defesa da mulher. Bom, eu preciso primeiro esclarecer que eu não posso falar de casos concretos, principalmente casos que estão na justiça, né? Ele vai ser julgado, ele vai ter direito de defesa e aí vai ser tudo apurado. Mas quando a gente vê imagens, como assistiu também o de São Paulo, a advogada que foi morta, quando a gente vê imagem é muito forte. Imagem e para muitas mulheres, eu costumo dizer que é um espelho. Às vezes ela não se vê na situação de violência e quando ela assiste algumas imagens, ela se dá conta de que ela também está sendo agredida, ela também está num relacionamento abusivo. Então, é bom que se diga que essas imagens, que hoje todo mundo tem um celular, hoje quase todo lugar tem câmera, e é muito mais fácil a gente ter conhecimento dessas cenas. Não quer dizer que o que a gente não veja não aconteça, né? Quando a gente viu aquela cena da mulher sendo morta, né, a advogada em São Paulo, eu me perguntei as outras 12 daquele dia como tinham morrido. Porque 13 mulheres morrem por dia de feminicídio nesse país. Nós vimos uma. E as outras 12, como elas morreram? Então, muitas vezes a gente, por não ver a cena, não quer dizer que aquilo não está acontecendo, né? Então, os números têm aumentado. Mesmo depois da Lei Maria da Penha, o Brasil mudou de 7º para o 5º lugar de países no ranking de 83 nações que mais mata mulheres. Quando sair o mapa da violência do ano que vem, eu imagino que nós estaremos em uma posição pior, né, dessa violência, dessa desigualdade. E, em números absolutos, o Brasil é o 3º país que mais mata mulheres por ser mulher. Não é a violência do meio da rua, não é a violência urbana que qualquer um de nós pode sofrer, mas pelo fato de ser mulher. Tanto é que uma característica nossa, do nosso estado, é a violência sexual contra mulheres. Nós temos 18% em números absolutos dos estupros do país. 18%? 18% é nosso. Então, nós temos 1% da população de São Paulo. E temos mais estupros do que São Paulo. O ano passado tivemos mais estupros do que São Paulo. Doutora Érica, foi divulgada uma estatística essa semana mostrando que a cada 3 horas uma mulher é agredida na Grande Natal. Esse é um número, todo número de violência, a não ser homicídio, é um número não confiável. Por que eu digo isso? Porque a violência, principalmente a doméstica, ela ainda é subnotificada. Isso é um número de boletins de ocorrência. Há muitas mulheres apanhando que não vão denunciar. Mulheres procuram só o sistema às vezes, uma unidade de saúde, às vezes procuram um escritório de um advogado para fazer a separação, às vezes procuram um psicólogo para tratar alguma decorrência, né, uma consequência da violência, e muitas ficam em casa apanhando. Então, esse número ainda é subnotificado. Com certeza, o número é muito maior. Como é que se coloca a legislação quando a mulher faz uma denúncia e depois ela retira aquela denúncia contra o companheiro? A lei não permite retirar essa denúncia, mas ela desiste da medida protetiva, que para mim é o principal, né? O principal para ela é a proteção, ela ser protegida, ela está em risco e ela ter uma proteção legal, uma proteção do Estado. Ela diz, eu venho aqui porque eu estou em risco, porque eu sofri violência, eu posso ser vítima novamente ou vítima de feminicídio. Então, há uma preocupação muito grande porque muitas vezes a mulher vive o ciclo da violência. Ela perdoa, ela acredita que ele vai mudar. E essa crença não é porque a mulher gosta de apanhar. A mulher volta, não é porque gosta, mas porque existe um estado de dominação, de submissão, de conformação com aquela situação que muitas vezes ela tem a porta aberta e não consegue sair. Então a gente se preocupa muito com isso. É necessário acionar a rede. Ela tem autonomia para voltar para o companheiro. Ninguém vai dizer, você vai ter que se separar. Ela tem autonomia para voltar. Mas temos que dar o conhecimento a ela e fazemos isso com mulheres que desistem, o conhecimento de que a partir de agora ela está correndo mais risco, né? Então, um relacionamento abusivo, principalmente uma ameaça, ela tem que ser levada a sério. A mulher precisa ter medo quando o homem diz, se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Se você não ficar comigo, eu vou mostrar a você como eu lhe mato. Então ela precisa acreditar. Não é porque ele disse muitas vezes que ia matar e não matou, que ela tem que dizer, é da boca para fora. Ela tem que acreditar.
Doutora Érica, como é que se coloca a eficiência das medidas protetivas? E eu faço essa pergunta porque a gente vê diversos casos que a mulher estava com medida protetiva, fez o boletim de ocorrência e terminou sendo assassinada, terminou sofrendo novas agressões. Qual a eficiência das medidas protetivas? Eu adorei essa pergunta porque o Ministério Público começou em 2016, em agosto, um programa chamado Guardiã Maria da Penha, Projeto Guardiã Maria da Penha, com mulheres que têm medida protetiva. Então, quem acha que a medida protetiva é um papel na mão está completamente errado. A medida protetiva é uma ordem judicial de afastamento. E a Lei Maria da Penha dotou essa medida protetiva de uma eficácia diferente de qualquer outra ordem. Cabe prisão. Nenhuma outra ordem judicial cabe prisão, fora os alimentos e uma pensão alimentícia, né, que a pessoa pode ser preso, e uma ordem também de afastamento. Então, é dotada de medida protetiva, cabe prisão. Então, há meios de verificar essa eficácia. Desde 2016, nós não temos no Rio Grande do Norte nenhuma mulher que tenha morrido com medida protetiva na mão. Desde aquele momento que todos se lembram de 11 mortes de mulheres em 11 dias. Então, nos preocupamos, toda a rede, e nós temos esse programa que acontece todas as quartas-feiras, à tarde, no Ministério Público, e chamamos mulheres para explicar o que é a medida protetiva, o que é descumprimento. Às vezes ela não sabe nem as formas de violência, acha que é só a violência física. Doutora Érica, a senhora já estava aqui no estúdio quando a gente exibiu uma reportagem sobre a questão da cota das mulheres, no caso específico da eleição. Eu puxo esse assunto para perguntar à senhora, por que a gente não consegue avançar nas desigualdades, ou no combate, ou na redução das desigualdades, doutora Érica? Muito interessante, eu fiquei bem atenta a essa reportagem, e sempre os dados, né, da sociologia, das ciências sociais, estatísticos, revelam que quanto mais desigual um país, mais violência de gênero ele tem. Então nós estamos provando, dando prova, comprovando essa estatística. Nós somos um país altamente desigual. Mulheres nesse país ganham menos 76% do que um homem ganha. Existem somente 37% nos cargos de poder, de representação no país, né, na administração pública. Na administração privada, piora a situação da mulher. Mulher tem descontado ou perde o emprego quando tira licença maternidade, que é um direito dela. Depois, a Fundação Getúlio Vargas divulgou que depois de um ano de tirar a licença maternidade, mais de 60% das mulheres perdem o emprego. Então, nós temos um país profundamente desigual. Precisamos de cotas, e muitas mulheres são usadas realmente como laranjas, são usadas para cumprir a cota, né, para ser mais um número, mas não tem condições de competitividade. Se não tem condições, jamais chegarão ao poder, jamais chegarão a ocupar as casas legislativas. Nós caímos 11 pontos no ano passado no ranking de desigualdade promovido pelo Banco Mundial, né, que disse que os países que têm a legislação ou as políticas públicas de igualdade, e nós caímos 11 pontos justamente em relação à nossa participação nas casas legislativas, que é de 10%. A gente conversou aqui no estúdio com a promotora de justiça, Érica Canuto. Doutora Érica, muito obrigada, boa noite. Eu que agradeço, Ana Ruth. Se você quiser rever essa entrevista completa, você vai lá e acessa o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O Band Cidade vai ficando por aqui. A sua companhia agora é o Jornal da Band. E a gente volta a se encontrar amanhã, 18h50. Ótima noite para você.